Hoje, como eu prometi no outro programa, especialmente, vamos falar sobre água. Água, aproveitando essa chuva maravilhosa que está caindo aqui. E que a cidade está pegando fogo também. Aliás, as notícias estão pegando fogo. Por isso precisamos de água. Muita água. Hoje vamos ter um convidado especial para falar sobre assuntos de água, de falta d'água, de rios e de absurdos que estão acontecendo por esse país. Já já eu falo quem é. Bom, no outro programa, vimos mudanças climáticas. Estávamos em plena COP23. Vocês chegaram a ver o que era a COP23 e o que foi que aconteceu, o que resultou? Quais foram os resultados da COP23? Se eles vão ser reais ou se eles não vão ser reais. Mudanças climáticas. Generalizado. Água. Água tem tudo a ver com mudanças climáticas. Por que será? Sim, porque será água, chuva, rios, mares, água potável, água não potável, rios que desapareceram, rios que foram criminalizados. Vamos ver, tá? Bom, a seca, a crise hídrica e as mudanças climáticas precisam de muitos estudos para serem realizados. As pesquisas científicas estão nos fornecendo caminhos que precisamos urgentemente mudar, transformar. Olha só, por isso esse programa chama-se Transforme a Ação, porque a gente precisa transformar absolutamente tudo que nos cerca. Inclusive a maneira de você consumir água também. E de você entender o que é água. O que é água para o seu corpo. O que é água para a natureza. O que é água para a vida. O que é água para o planeta. Planeta água. Nós temos muito mais água do que terra nesse planeta. E nós precisamos de água. Porque nós não sobrevivemos sem água. Nem nós, nem os animais, nem as plantas. Sem água não existe vida. Vida é igual a água. Água é a fonte da vida. Tá? Não importa quem somos, o que fazemos, aonde vivemos, nós dependemos totalmente dela para viver, tá? No entanto, a maioria das pessoas ainda continua poluindo os rios, jogando lixo para os rios, jogando esgoto para as lagoas, para os rios, que vão dar no mar. Precisamos entender, precisamos ver como que vamos nos comportar perante o que precisamos fazer. Sustentabilidade é isso. Você precisa mudar a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, a sua maneira de entender o mundo, de entender o planeta, de entender aonde você vive. Então, olha só. Sabe quem é o convidado de hoje? Um ambientalista, famosíssimo, conhecidíssimo, que está lutando, viajando por esse Brasil todo e que mora aqui em Cabo Frio. Ernesto Galiotto. Olá! Falou tanto em água, eu olhei até para o copo. Uma boa tarde primeiro, um prazer de estar aqui. E o assunto realmente que nós temos no Brasil, que somos um país que teria e que tem ainda a maior reserva de água potável do planeta. Em segundo lugar vem o Canadá, com a metade da reserva que nós temos. Mas em passos largos, nós estamos detonando as nossas águas. Enquanto os canadenses dizem o nosso petróleo do futuro, a nossa riqueza do futuro, nós vamos vender água para o mundo. E nós estamos destruindo nossas águas. Eu sobrevoei até hoje, no Brasil,
entre 26 a 28 mil quilômetros aéreo, de rios do Brasil. Suas margens, e sempre fazendo uma boa parte por terra também. Sobrevoo, depois eu vou por terra. Sobrevoo, depois eu vou por terra. Onde há algumas dúvidas, vou conferir. O que nós fizemos em 45 a 50 anos para cá, principalmente no setor, dizendo assim, Mata Atlântica nossa, o Cerrado brasileiro ali, daquelas alterosas do estado de Minas, de Goiás, de Goiânia, daquelas coisas. Substituindo o Cerrado com eucaliptos, aqui substituindo a Mata Atlântica com eucalipto. E não é que eu me ponha contra o progresso. O eucalipto é uma madeira que veio para substituir as madeiras nativas. Só que acontece que eles foram plantar os eucaliptos em lugares errados. A maioria, o maior plantio do eucalipto no Brasil é plantado em lugar perto de nascente, de banhados, de córregos, de pequenos rios, de açude. O que faz um eucalipto? Um eucalipto de 60 centímetros de diâmetro, ele suga 80 litros de água por dia. Ele vive de água, ele puxa água. E ele vai ter uma profundidade de raiz que vai buscar água longe. Então, se você tira as matas originais, seja qual for, Atlântica, ou a própria mata amazônica, ou as matas ciliares de beira de rio, o cerrado, a caatinga, você substitui. Onde existe caatinga, aliás, é um lugar já que é porque tem pouca água, né? Caatinga ela é uma vegetação que cresce no meio da seca. É o que salva o nordestino. São os biomas brasileiros, né? Nós vamos fazer um programa só para falar sobre os biomas brasileiros. Desculpa lhe interromper, mas eu queria lhe fazer uma perguntinha, tá? Como você começou a se preocupar com o meio ambiente? Qual foi o seu caminho para você chegar até agora e fazer tudo isso que você faz, os voos, as entrevistas, os filmes, os vídeos? Quando você começou e o que foi que você percebeu que te levou a esse posicionamento agora? Conta pra gente. Primeiro, onde eu nasci. Isso. Há 72 anos atrás, quase. Olha, 71 tá anos atrás, eu nasci numa colônia no Rio Grande do Sul, que ela se chama de colônia, que se chama de roça. E eu, antes de conhecer qualquer outra coisa, eu conheci a água que a gente bebia era da nascente, que a gente pegava canalizada direto para casa com 2 canaletas feitas de madeira. Água purinha. Sim, claro. Isso. Nascia e vinha para casa da gente. Delícia. Os bichos, animais, eu conhecia antes de conhecer qualquer coisa, cobra, lagarto, coelho de mato, o cachorro de mato, lá dava muito isso. E eu aprendi a respeitar, e quando eu conto essa história, o pessoal às vezes diz, não, ele inventou isso. Um dia desse eu estava falando com a minha irmã lá no Rio Grande do Sul, que eu sou de lá, né? Eu disse, Dolores, tu te lembra naquele dia que nós tivemos uma alegria? Nós tínhamos um cachorro, nós íamos trabalhar assim a 2 quilômetros de distância. Então a gente levava comida para poder almoçar na colônia. E nós tínhamos um cachorro preto chamado Chico, que vinha com a gente e voltava com a gente. Não, ó o velho Chico, que a gente vai falar já já. E o cachorro, de início, quando nós começamos a levar comida, o bicho sentia cheiro de comida, um lagarto, uma fêmea que tinha filhote no meio de uma chapa de pedra assim, ela vinha lá para beliscar e o cachorro corria atrás, a gente dava uma bronca no cachorro. Até que isso parou, uns dias depois parou, e um dia eu falei para eles, digo, acho que o Chico matou o lagarto. Ele nunca mais se viu. Dia seguinte deu uma chuvarada forte, nós tínhamos uma cobertura de sapê, feito provisório para quando chovesse. Um para nós, eu para os meus irmãos, e outro para o cachorro.
Quando eu fui jogar um pedaço de comida para o cachorro comer, que ele estava lá debaixo desse sapê, ele teve dificuldade de se movimentar, só que ele estava dormindo, ele e o lagarto junto. Então eu achei que foi a melhor orientação que eu tive na minha vida. Se um lagarto e um cachorro são dois extremos, o cachorro é um animal doméstico. O que o cachorro normalmente faz? Ele ataca o lagarto, ele tem medo do lagarto, então ele disputa. Eles se entenderam. E eu achei que seria isso uma demonstração para nós seres humanos, que tínhamos que aprender. E sempre fui uma pessoa que se ligou. Eu acho que eu tenho que crescer na vida, mas eu tenho que crescer ao lado da natureza. Não destruindo a natureza. Isso. Né? Então, quando se fala, Isso. eu falo de gula, Isso. o pessoal no Brasil, Tá vendo aí? a gula é aquela coisa, como aconteceu agora, que daqui a pouco nós vamos assistir, Isso. a gula mais recente que destruiu Bento Rodrigues, Nossa. que acabou com o bairro, com os cidadãos de Bento Rodrigues, chamado Tragédia Anunciada. Eu me posiciono nisso dentro do documentário que eu fiz. Por quê? Porque foram alertados 3 anos antes que aquilo não ia resistir, que não ia dar certo, e eles então fizeram o quê? Demitiram o cara que disse que era um engenheiro. Então, esse é o comportamento. É isso que acontece. Por isso tantos desastres, por isso tanta falta de compreensão. É avisado, mas ninguém faz nada, porque não interessa. Financeiramente, a gula, o lucro é maior do que as vidas, é maior do que a conservação da natureza. Não é isso, viver não é isso. Viver é exatamente o que o cachorro fez com o lagarto. Viver em paz, viver em harmonia com a natureza, viver em equilíbrio. O equilíbrio é fundamental para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Nada sem equilíbrio funciona. Para que tanta gula? Para que isso? O que aconteceu? O desastre de Mariana. Que horror! A morte de um rio. Rio doce, que virou azedo, que virou amargo. O maior crime ambiental do Brasil e, quem sabe, do planeta também. Nunca aconteceu. É inédito, é completamente inédito. E a água? E a água da população que usava a água que pescava, que bebia água, que está sem água para beber? Por que isso? Vamos mostrar um pouquinho? Tá, vamos mostrar um pouquinho do vídeo. Tem oportunidade Isso, porque muita gente não sabe direito o que foi que aconteceu. A mídia mostra, mas não mostra muito. Eu vou até comentando, né? Se você puder botar a Isso, imagem no ar. Se você puder botar já alguma coisa, Isso. já para a gente entrar de cara nesse assunto nós terroso. Estamos aqui, então, agora está no ar aí o platô. Exatamente. Ali em cima, se essas duas que estão ali, que não estouraram, essas duas mais altas, estourou uma debaixo, que daqui a pouco a gente vai assistindo. Mas se essas duas tivesse explodido ela, o caos imediato talvez fosse de milhares e milhares de pessoas. Estourou uma mais debaixo, que ela era mais frágil. E outra, se aquela que estourou, que daqui a pouco nós vamos assistir a imagem da onde ela estourou, que tem... Se aquela que estourou, ela tivesse, em vez de ser 3h40 da tarde, tivesse sido às 8 da noite, moria mais de 500 pessoas. Mas ela assim mesmo, ela causou um dano a quase 800 quilômetros de rio, porque são 680 quilômetros do Rio Doce, ali embaixo, onde ela pegou no Rio Doce. Mas tem um canal, que até me inspirei sobrevoando, chamado Vale das Lágrimas Vermelhas. Isso. Que é o nome do documentário. Porque só um instantinho, quando ele fala estourou a barragem da lama tóxica, quer dizer, o resíduo da mineradora, que não usa e que vai acumulando, não é isso? Não, aquilo tem, vai guardando aquilo e que arrebentou, tudo, estourou. Isso, né? Pode voltar. O que acontece é o seguinte, aquilo tem mercúrio, tem zinco, tem ferrogusa, tem de tudo que é praga, que não é nada bom por isso. Tanto é
que até hoje o Rio Doce ele está inviável para pesca. E os afluentes do Rio Doce, que são mais 15 ou 16 bons rios afluentes, de lá de cima até o Espírito Santo, que ele sobrevoou. Os afluentes do Rio Doce, eles foram atingidos porque o peixe sai do Rio Doce e entra para dentro do rio, e os peixes vão e voltam. Então afetou os afluentes. Como é que ficou o rio? Você trouxe a foto? Sim, passar já ele tem que passar isso. Vai passando as fotos. Tem que passar as fotos, eu pensei, é isso, é para passar ali lá as em cima, fotos. pode ir passando, gente. Tá ali, onde está essa... Ali, segura ali onde implodiu. Ali onde estourou a barragem. Isso, vamos passando as fotos, assim, para não ficar parado numa foto só. Isso. É interessante. Ali já estamos aqui embaixo nos Índios. Eu estou até dentro dessa embarcação que eu fui sondar com eles. Eu poderia até ter mantido dos Índios mais um pouco. Isso. De uma tribo, né? Que ficou sem o rio para sobreviver. Esses índios, não, eles são dali, eles têm o território deles ali, e esse lago perto ali, essa parte ali, é onde eles vivem e tomam banho, tem a praia deles. O que aconteceu? Como eles são pessoas menos destruídas com o perigo, quando aconteceu, o peixe foi embora, né? O peixe morreu mesmo. Então eles aproveitavam ir lá com as famílias tomar banho, na beira da água, tomando banho, fazendo coisa. Pegaram doença de pele. Aliás, eu levei até cabelo deles para fazer exame laboratório lá embaixo. E acusou que eles têm problema, que eles pegaram problema de pele. Resumindo isso tudo, o que a gente viu nesse de ponta a ponta aqui, que é da Foz, do Fato até a Foz? Nós sobrevoamos aquilo e fomos captando e ouvindo as pessoas dentro do comentário que a gente fez, para ver como é que ficou. Quer dizer, não é só pesca, é o poder da renda, pequenas hortas, pequenos agricultores, pequenos produtores de criação, pequenas criações. E o pessoal de Ribeirinha é um pessoal que não existe rico ali. E que existe ficaram sobrevivente. Ficaram sem água para sobreviver, sem água limpa, sem água pura. O que eles têm que fazer para beber água? Comprar água que vem de longe? Não, eles estão, algumas cidades, a própria empresa causadora do Fato, ela está mandando água pipa, caro-pipa. Bom, mas não é o suficiente. E o cara perdeu o seu direito de pescar. O cara não pode pescar, o cara não pode caçar, porque o índio vive de caça também. Sim. Olha só, um instantinho, vamos para os comerciais um pouquinho, dar um intervalozinho. Tá. Estrada Velha de Búzios. Telefone 3054-8270. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara.
Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica Odontocim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica Odontocim. Diga sim pro seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Vem aí uma nova Jovem TV. Então, vamos concluir o que você estava contando para gente. Eu teria tanto assunto que a gente precisaria ficar um ano aqui. Ah, muito. Imagina. Eternamente. Mas eu quero falar até de uma coisa regional, depois um pouquinho sobre a nossa região, nossa, o Rio Una, que nós estamos acabando com ele. O Rio Una pega esgoto aqui, vem aqui desde o Porto Caro, desde ali do Peró, sai por trás, vai embora e chega lá, aquele canal, chega lá embaixo na reserva da Marinha, e se encontra lá, injeta, já vira uma nuvem preta. Quando ele entra no mar na Praia Arasa, já é um rio totalmente poluído. É um pequeno rio. Esgoto, lixo. Esgoto, de tudo. Entra de tudo. Não é tanto o lixo. O lixo vai ficando pelas beiradas. É o esgoto mesmo, é a sujeira da coisa. Vou lhe fazer uma pergunta. Não existe fiscalização? Olha, uma coisa que eu estou procurando há muitos anos. Boa pergunta, hein? Tem. Você me fala uma pergunta, e se eu faço uma crônica, como hoje botei no ar, dizendo que a responsabilidade, e vou em todos os órgãos, não vou apenas num setor da fiscalização. No Brasil, primeiro, bota seu fiscal, mas não se dá condição ao fiscal. Primeira falha. Bota, mas não te dá. Não vai ter carro, não vai ter dinheiro, não vai ter nada. O segundo, se você for mexer com aquele cidadão, vai me prejudicar politicamente. Então você faz o seguinte, não te meta lá. Isso não é a nível municipal só, é estado, município e federal. Eu tenho toda essa experiência. Aí se você vai, aí alguns pelo meio, o que ele faz então? Então ele se corrompe. Ele cria uma dificuldade para algum mal intencionado, e quando ele cria dificuldade, o cara quer desmembrar aquela dificuldade. E só desmembra através de dinheiro. Assim, a famosa propina. Exatamente. Né? Então, se você vai dizer assim, o que nós precisaríamos? Nós precisaríamos de uma educação com responsabilidade. Chegou aonde eu queria que você chegasse. O nosso objetivo é educação, educação ambiental, conscientização, consciência de que, vou falar de novo o que eu falei no primeiro programa, nós estamos no mesmo barco. Um depende do outro, nós dependemos de tudo que nos cerca, na natureza, na rua, nos vizinhos, no governo, tudo que a gente enxerga no consumo, no que você consome, no que você traz para dentro da sua casa, como você lida com o seu lixo, como você lida com o seu esgoto, como você lida com a sua água, como você lida com a sua energia, como você lida com o seu carro e como você lida com você mesmo, com a sua saúde. Isso chama-se consciência. Gente, isso é sustentabilidade. Esse programa é sobre sustentabilidade. Como vamos fazer isso? Se os valores todos estão trocados. Se você precisa de um fiscal para ajudar que alguma coisa seja feita, e isso não é fiscalizado. Passa tudo assim. Uma mineradora dessas, vamos voltar ali para o Rio Doce, uma mineradora dessas, com esse porte,
Não teve uma fiscalização para que esse desastre horrendo não acontecesse? Teve, lógico, mas... Falando na mineradora, eu quero prosseguir com aquilo que eu falei lá no Forte São Mateus, o dia que eu fiz a homenagem, sendo os 2 anos da tragédia, dia 5 de novembro, a apresentação no Forte São Mateus, ali no pátio. Eu, quando peguei aquelas 9 rosas, desculpe, eu estou garganta, 9 rosas, Aguinha. 19, aliás. Quer beber água? Tem água. Ó, a água que é boa. Isso, é. bebe uma aguinha. 19 rosas homenageando os 19 cidadãos que perderam a vida lá. 19 seres humanos. Eu disse com muita veemência, eu não quero falar em política porque eu sou alérgico. Não dá tempo de eu falar. Não é por nada, eu tenho até amigos que estão lá dentro da política, mas é tão difícil. Você vê, você entra e sai do Rio, e nós com 3 representantes na região dos lagos, votou para liberar aqueles bandidos. E agora, ainda bem, o judiciário brasileiro tem que tomar posse para poder fazer justiça, senão o Brasil acabou. Acabou. Então, o que acontece? Eu disse que as licenças frajutas lá da mineradora, que se assemelha a tantas no Brasil. Apadrinhadas é quando entram os valores monetários. E corruptas, quando se insere, quando o grupo se forma, quantidade enorme de pessoas, todo mundo ganhando e não se preocupando com o dia da manhã. Como que vamos transformar isso? Que tipo de atitude nós devemos tomar para que isso mude, para que isso se transforme? O que pode acontecer? Cair um meteoro e acabar com tudo isso? Não, lógico que não. Mas como? Como que a gente vai lidar com isso? Como a gente vai agir? Que ação, que atitude nós temos que ter para que nós tenhamos de novo uma vida digna, uma vida decente e confiar. Porque o que está acontecendo agora? As pessoas não estão confiando mais nos políticos, no governo. Todo mundo perdido. A sensação interior é que as pessoas estão sem pai nem mãe. Por causa de tudo isso que está acontecendo. É coisa atrás de coisa. Coisa atrás de coisa. O que pode? Como? Como que nós podemos transformar isso? Aos pouquinhos? Cada um como uma formiguinha? Continuo voltando para o berço. Nós temos que começar do berço da educação. A educação, ela é prioridade em qualquer coisa, inclusive até para a saúde. Se você ensina uma criança nova que não deve agredir, que não deve jogar objeto, que não deve atingir, que não deve ferir um animal, que não deve fazer umas coisas, que não deve prender um passarinho, você salva essa criança. Agora, você pegar nessa faixa etária, intermediária, e querer melhorar, o bicho já está implantado. Os costumes já estão implantados. Então, é isso que acontece aqui no Brasil, principalmente no Brasil. Eu estive na Europa há pouco tempo, na Inglaterra, na França, na Itália. Na França, dei uma entrevista na Rádio Mundial de Paris. Tudo que eu falei é passado em todos os idiomas do mundo sobre esse assunto. Em Londres, fomos recebidos pelo Consulado do Brasil, inclusive com um concerto clássico, que eu sou amante da música clássica, né? Exatamente para preparar um negócio, o pessoal, inclusive lá, se prontificou-se que o ano que vem quer que eu lance o filme na Inglaterra também. E na Itália, que é a mesma língua que eu falo. Então me facilitou muito, minhas origens de lá. E as perguntas que eram feitas em outras oportunidades que eu fui para a Europa, o pessoal perguntava exatamente sobre a natureza do Brasil. Perguntava sobre a Foz de Iguaçu, Parque de Foz do Iguaçu, Amazônia, até a Floresta da Tijuca.
Falava assim, esporte, era o Maracanã, é o Pelé, não sei o quê, corrida, Fórmula 1, desde o tempo do Fittipaldi, Ayrton Senna e tal. E o Carnaval do Brasil. Dessa vez que eu fui lá, eu não vi uma pergunta dele. Não? Nenhuma? Não. Só me perguntava o que está acontecendo com o Brasil. Ah, sim. Essa era a pergunta. Pois é. Qual é a credibilidade? Porque aqui, para nós, aqui na Europa, o Brasil, politicamente, está desmoralizado. Completamente. Então, essa era a pergunta que era feita. Então quer dizer, deixaram para trás aquilo que a gente estava acostumado. Nós estávamos acostumados nisso. Aí me perguntaram também que eles estavam muito interessados, porque talvez aqui a gente está dando valor alguns anos para cá, o brasileiro descobriu que existe um velho Chico. O velho Chico alimenta 5 estados diretamente e 2 indiretamente. Bom, olha só, você falou em velho Chico. Vou lhe fazer uma pergunta. O que foi ou o que é a transposição do Rio São Francisco? Que projeto foi esse e que obras foram essas? Outro rio, saímos do Rio Doce, agora vamos para o Rio São Francisco. O que aconteceu? O Rio São Francisco, seus 2.814 quilômetros de extensão, ali entre Pernambuco, Bahia, junto com Alagoas, em um pedaço do outro lado, foi onde foi feita a transposição, que fica entre Petrolina e Paulo Afonso. Explica para eles o que é a transposição. A transposição, se eles tivessem copiado uma ideia que, inclusive, foi sugerida internacionalmente, de levar os tubos, em tubos, a água para outro SEC, SEC, o Rio São Francisco vai ter água suficiente para distribuir. Mas isso é uma obra que fica inteirada e não dá para ganhar tanto. Queriam levar a água do Rio São Francisco para abastecer cidades do Nordeste. Não, estou levando, já está chegando em algum lugar, está levando. Mas eu sobrevoei aquilo tudo. Sobrevoei desde aqui, da onde tem a captação da água, até onde ela foi até agora. Então, eu sobrevoei o que ocorre, o investimento feito ali. Quanto? De quanto? Quantos bilhões? Hoje está mais ou menos... Quando fizeram orçamento na época, ia custar 2 bilhões e 800 milhões. 2? 2 bi e 800. Está em 10 bilhões e meio. E ainda não está concluído. Houve erro de cálculo, matemática, ou houve outros interesses, um chame de abelha comendo o mesmo mel? Cadê o nosso mel? Tá onde? Que potes que botaram o nosso mel? Esse projeto do velho Chico, aliás, que depois a Globo se inspirou. Você trouxe algumas fotos do São Francisco? Estão no meio desses pendrive ali. Mas eu tenho algumas fotos do Rio São Francisco. Tem daquele vermelho lá que tem velho Chico. Inclusive de locais filho secos. Do velho Chico. Aí tu vai deixar rodando, que aí fica ótimo. Bota lá pelo meio, que aí já vai mostrando tudo que a gente fala. Isso. Aí, quando terminamos o documentário sobre o velho Chico, começamos em 2014 que a gente fez, trabalhou nesse projeto, o apoio por terra dirigindo era Milton Alencar, eu era o responsável pelo ar. Tinha uma equipe por terra, eu e o piloto pelo ar para te fazer o trabalho de toda a extensão do velho Chico. Trabalhamos uns 20 dias direto, total foi 26 a 28 dias, eu acho. Do dia que saímos e o dia que nós chegamos. Nós fizemos um inventário. Depois eu voltei lá mais 3 vezes. Mais 2 aéreas. Mais uma por terra. Por incrível que pareça, de um ano para outro, houve mudança. Porque o que está crescendo? Quer dizer, a população, quando o velho Chico começou a pegar a onda de ser um rio atraente, inclusive até com novela da Globo, etc. Então muita gente começou a se interessar mais, mas é também para ir
se aproximar do Velho Chico, morar na Ribeirinha, jogar esgoto lá para dentro. Eu acho que isso foi uma coisa muito mal planejada em termos de orientação, de educação, dessas coisas. Se o Velho Chico vier a secar, que está numa tendência, eu gostaria se tu pudesse botar a imagem, está no pendrive vermelho. Eu deixei contigo? Eu acho que primeiro ele tem que passar o comercial, depois dos comerciais, aí ele coloca as imagens do pendrive para a gente ir passando. É tanto assunto que não dá, um programa só não dá de jeito nenhum. Vamos lá. Fitness, Estrada Velha de Búzios. Telefone 3054-8270. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica Odontocim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica Odontocim. Diga sim pro seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Vem aí uma nova. Jovem TV. Educação ambiental. Precisamos de palestras. Precisamos de educação ambiental para que todos entendam o que é meio ambiente. Você fez palestras sobre educação ambiental? Todo lugar que nós paramos, quando voltei na réplica, eu fui com essa filosofia. Começamos da nascente e fomos sair na foz. E aí eu fiz um monte de paradas, escolas, e eu palestrei para alunos primários, para 8ª série, para pós-graduação, para faculdades, universidade, mostrando o que eu tinha pego, o que eu tinha pelo ar. Mostrando sempre a imagem. Falando em imagem, vamos mostrar um pouquinho, assim, o que é conexão água. Eu trouxe um videozinho bem interessante de uma animação educacional sobre conscientização, o que é conexão água. Isso, pode ir. Por que falta água no Brasil se nosso país tem a maior reserva de água doce do planeta? De toda a água disponível no mundo, apenas 2,5% é doce. E apenas 0,3% está acessível em rios e lagos. É dessa pequena quantidade de água que o Brasil abriga 12%. Isso pode parecer muito, mas não é. A quantidade de água no planeta é a mesma desde que a vida surgiu na Terra.
mas estamos interferindo no ciclo da água há muito tempo. Você lembra dele? Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então, o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. Assim, a água volta para o lugar de onde saiu. As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta, alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país. E o Cerrado é onde nascem diversos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do Cerrado já se foi. E em 4 anos, desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. Ao acionar uma descarga convencional, lá se vai água. Em um banho de 10 minutos, mais água. E de água virtual, quanto você consome? Pera. Água virtual? A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. E vai muita água. O cafezinho depois do almoço e aquele pedaço de picanha de 1 quilo que você saboreia num churrasquinho com o pessoal. Está na hora de repensar nossa relação com a água. Precisamos usá-la racionalmente, evitando desperdício e encorajar os outros a fazer o mesmo. O poder público precisa frear o desmatamento e garantir a restauração da vegetação em margens de rios, no entorno de nascentes e em áreas de mananciais. Também precisa melhorar os sistemas de abastecimento e distribuição de água. O problema de crise hídrica é complexo, mas resolvê-lo é muito simples. A melhor opção é prevenir para não precisar remediar. E aí, qual vai ser a gota d'água nessa história toda? Então, qual vai ser a gota d'água nessa história toda? Qual vai ser a gota d'água nessa história toda, Galhoto? As gotas que são tantas. Mas é aquela coisa que eu disse que o beija-flor, ele transporta, mas o que esse beija-flor vai querer apagar alguma coisa? Não, mas ele faz a parte dele. Nós, brasileiros, nós seres humanos, que não é só aqui no Brasil que se massacra tanto, há algumas de indisciplina espalhada pelo planeta também. Agora, quando se vê, por exemplo, o caso, como não só este que detonaram um rio, um dos rios mais importantes do Brasil, que eu batizei ele do Vale de Lágrimas Vermelhas, que eu me inspirei nas pessoas que choram porque perderam tudo. Outros choram porque perderam os parentes. E outros choram porque não tem futuro. Então, virou lágrimas. E tu olha para o rio, ele é vermelho. Eu de dentro do avião, falei para o piloto, digo, grava isso. Porque a gente grava, que a gente fala também. Um Vale de Lágrimas Vermelhas. E quando eu desci, concluí fazer o filme, exatamente, inspirado nisso. Então, nós já fomos para o Rio Doce, fomos para o Velho Chico. A cultura, eu, por exemplo, fiz N palestras na extensão do Velho Chico, que eu explicava para o pessoal a importância que tinha com o Rio São Francisco, que eles tratassem do problema deles, o problema do esgoto deles, o problema. Você não pode levar isso para dentro, porque amanhã tu está bebendo a mesma água que você vai poluir. Esse foi o trabalho simples. E, às vezes, 200, 300, 400 alunos. Dentro de ginásio, teve um ginásio lá em Xique-Xique que tinha quase 1000. Uma igreja em Três Maria que devia ter mais de 1000 lá dentro.
E eles prestando atenção estão querendo ouvir, estão querendo aprender. Cabe a nós termos atitude. Cabe a Levar nós. o nosso conhecimento, levar e explicar. Atitudes. Então, você desperdiça tanto tempo, os próprios canais de TV do Brasil. Eu sou futebolista, gosto de esporte, sou cônsul do Grêmio, sou ligado ao Grêmio, faço parte, mas eu acho que tem que ter uma média nisso aqui. Se ocupa espaço nos canais de TV falando de violência, de esporte, de não sei o quê, não se dá uma brecha de 1 por 1000 para falar sobre a natureza. Estamos aqui falando. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Não podemos deixar de falar no Rio Amazonas, um dos maiores rios do mundo, com a quantidade de volume de água que supera quase todos os rios. Aliás, eu não sei se supera o Rio Nilo. Eu não sei. Supera o Rio Nilo ou não? Ou o Não, Nilo? hoje o Rio Nilo ele tem mais extensão, mas se juntar, tinha uma dúvida aí. Em volume de água. Você sabe que o Velho Chico já foi maior, né? Teve uma frase, mas depois o Rio Nilo cresceu. Eles emendaram alguma coisa lá. E a Amazônia também juntou um rio com outro, deram o mesmo nome. Eu acho que agora, hoje, o Velho Chico é o terceiro maior rio do mundo. E o maior é o Nilo ou o Amazonas? O Nilo. Nosso. Tá No segundo tá é o nosso Rio Amazonas. Rio Amazonas. E o que agora, está em acontecendo? volume de água, Tá. Amazonas. Volume de água Amazonas. Amazonas. Tá. O que está acontecendo com o Rio Amazonas? Bom, eu vou fazer o seguinte, como nós conversamos tanto, e o pessoal não teve oportunidade de ver a imagem, que eu sou muito... Vamos gosto passar muito um de falar. pouquinho. Isso, vamos passar um pouquinho. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar... O pessoal entra na minha página, www.egalioto.com.br. Presta atenção, gente. www.egalioto.com.br, que vocês vão ver tudo que nós estamos conversando aqui, Amazônia, Rio São Francisco, Rio Tietê de São Paulo, Rio Paraíba, Rio São João, o Vale das Lágrimas Vermelhas, que agora foi batizado, e todos os principais rios do Brasil, desde o Acre. Só tem um mapinha com os rios do Brasil. Mostra só para o pessoal. Pode continuar. Não, mas eu sou um cara que trabalha, estou vendo aqui, estou vendo essas imagens. Eu sempre gosto de trabalhar em si porque o pessoal está vendo. Quero mostrar assim, os rios do Brasil, tem um mapinha com os rios. Olha só, quantos rios. O Brasil é carregado de rios. E nós já perdemos, os 45, 50 anos para cá, 20% dos rios, das nascentes. 20% das nascentes. Quando tu perde uma nascente, tu está perdendo um pequeno córrego. Um pequeno córrego, tu perde o rio. O rio vai secando. Então nós perdemos isso em torno de 50 anos para cá. Por quê? Porque cresceu a gula, o desmatamento chove menos, a alteração das florestas chove menos. E quanto chove menos, menos água nós temos. O aquecimento global, essas queimadas malucas, principalmente que esse ano foi uma loucura. No Cerrado. Que vai lá para cima. Quanto mais tu queima, mais aquece e menos chove. Mais fumaça, menos água. Mas parece que não se aprende. Parece que nós estamos... Esses cidadãos que têm, inclusive essa banda, eu chamo o seguinte, não sou contra o progresso em nenhum momento, mas esse chamado setor rural do Brasil, os grandes, poderosos, que veio essa mudança do Código Florestal, debatido uns 15 dias lá no Congresso, todo mundo ganhando extra para mudar o código. O código veio para ser uma desgraça, porque ele, além de não ter feito efeito até hoje, beneficiou aqueles que deviam, que tinham cometido o crime. Beneficiou os criminosos ambientais. Que código, hein? Esse foi um desastre. Foi um desastre. Quanto desastre. Aliás, quanto desastre a gente passa. Quanto desastre. Por isso é que perguntam lá fora, em vez de falarem agora sobre natureza, perguntam o que está acontecendo com a natureza do Brasil, o que está acontecendo com os brasileiros, o que está acontecendo com a educação, o que está acontecendo com o respeito. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Gente, é muito sério, é muito sério, é muito até sério. Porque... Quando ele fala que a televisão não mostra, que a mídia não mostra, que os programas não falam sobre isso, nós estamos aqui
para isso. Para isso, gente, vamos participar, vamos ver, vamos entender, vamos estudar, vamos compreender, vamos pesquisar, vamos mudar, gente, vamos mudar. Vamos dar valor ao que realmente tem valor, a nossa vida. Vida, água é vida, natureza é vida. Vida, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter saúde. Isso tudo que a gente está falando aqui é saúde. Hoje a água, a gente vai falar muita coisa, tem muito programa. Aliás, o tempo passa rápido demais. Nossa, daqui a pouco já acabou o programa, a gente não falou nada, não mostrou nada do que a gente queria mostrar. A gente vai precisar de ter vários programas para mostrar até sobre esse assunto água, né? Pois é. E aí eu queria, assim, lhe perguntar sobre o que são os rios voadores, porque você falou da evaporação da Amazônia, o vento que traz, o que são rios voadores? Não é, a evaporação é por uma questão da transposição do Velho Chico. Se essa água que sai do Velho Chico fosse em tubos, fosse tubulada, não desperdiçava água. Mas até ela chegar no seu destino, local, se desperdiça muito, porque evapora a água evapora muito. Você pode ver que a represa que mais sente nessas secas é a represa de Sobradinho, porque ela é ampla, eu sobrevoei ela toda, 4 vezes Sobradinho. Sobradinho tem 400 quilômetros. É como o Rio São Paulo, você sobrevoa em cima de uma represa. Eu decolei, foi 2h05, voo direto no meio da represa, que é exatamente isso, são 400 quilômetros, a 200 por hora no avião, são 400 e poucos quilômetros. Mas ela não é vertical, ela é mais horizontal. Então, em volume de água, talvez a Três Marias tenha até mais, de Minas Gerais. Ou aquelas de Paulo Afonso, que tem mais profundidade. Mas a maior é Sobradinho, é toda a extensão do Velho Chico, são todas elas que pertencem. E é por isso que ela sofre mais, porque evapora muito. Calor, sem chuva. Vamos falar de evaporação? Temos um videozinho, também uma animação, não? Um desenho, que é o terceiro vídeo, chamado Rios Voadores. Vamos passar esse aí para a gente entender mais um pouquinho. A água. Em um planeta com mais de 2/3 de superfície cobertos por ela, temos cada vez mais nos perguntado o que está havendo com a nossa água potável. No Brasil, rios, lagos e poços não são diretamente os maiores responsáveis pelas fontes de água potável, mas sim a chuva. Por vivermos em um país tropical que tem, ou que pelo menos deveria ter, grande parte da sua extensão territorial coberta por matas e florestas, nossas bacias hidrográficas acabam se formando pela precipitação, o que quer dizer que sem chuva não há água. Mas afinal, de onde vem toda essa chuva? Segundo o pesquisador José Marengo, grande parte da água que consumimos vem de um fenômeno que ele apelidou de rios voadores. Sua existência foi comprovada por outros pesquisadores por meio de acompanhamento e análise desse fenômeno. E como aproximadamente 80% de toda a água potável do Brasil se encontra na região norte, principalmente graças à presença da floresta amazônica, é justamente de lá que essas nuvens carregadas ou rios voadores partem para as demais regiões do nosso país. Quer ver só? Estas pesquisas mostram que a água que evapora no Oceano Atlântico na região equatorial viaja até a região amazônica levada por fortes ventos e, em parte, precipitam elevando a umidade da região. A floresta recebe toda essa água e também contribui para o aumento do volume dessas massas de ar através da transpiração de suas árvores. É como se a planta suasse, funcionando como uma bomba d'água que tanto recebe quanto transpira a água enquanto faz o controle de sua própria temperatura e do fluxo de nutrientes. Recarregadas, essas massas deslocam-se até a Cordilheira dos Andes, onde esbarram nas altas montanhas da região,
e seguem caminho rumo ao centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, além do Paraguai e Argentina. Agora, adivinha só o que acontece quando desmatamos a floresta amazônica? Sem as árvores para manter a umidade e fazer a chamada evapotranspiração, parte da água que vem do Atlântico passa a ficar por lá mesmo. Aliás, sem a preservação de matas e florestas, também diminuímos a capacidade de absorção do solo, levando a uma constante redução de volume d'água em lençóis freáticos, lagos e rios, gerando um efeito muito negativo como assoreamento e redução da vazão d'água. É claro que temos outros grandes problemas além do desmatamento. Por exemplo, infelizmente ainda é uma realidade no mundo o fato de literalmente jogarmos a maior parte do nosso esgoto em rios, lagos e mares, e contaminarmos lençóis freáticos com agrotóxicos devido à infiltração da água em regiões com excesso de defensivos. Além, é claro, de usar água potável para dar descarga ou lavar a calçada. Há também o baixo aproveitamento da água da chuva em centros urbanos. A pavimentação das ruas e calçadas, principalmente quando feita com asfalto ou outros materiais não permeáveis, torna a água da chuva um problema. Isso não soa errado? Afinal, a chuva que deveria ser a solução para a falta d'água nas grandes cidades simplesmente escoa para bueiros e valas e é completamente inutilizada. Racionar água faz parte da solução. Porém, se não reconhecermos o grande problema que é a falta d'água potável e começarmos a tratar nossos esgotos e a preservar de verdade o meio ambiente, principalmente nossas florestas, agravaremos cada vez mais a nossa situação. Pense bem. Pense bem. Pense bem, cada vez podemos agravar mais a nossa situação. Gente, água. O programa está acabando. A gente não falou nada, né, Galhoto? Tão pouco. Tentamos voar pelo Brasil todo, falamos um pouco sobre o mundo todo, mas não dá, é muito pouco. O assunto é imenso, é extenso, você vai voltar aqui. Vamos continuar a falar, vamos continuar com a nossa luta. Eu queria até me manifestar nesse assunto da água, porque não é só o avanço para cima dos rios com a retirada da floresta com pastagem, com plantio. É o agrotóxico que também sobra, envenena a fauna, envenena as águas. O agrotóxico é um veneno para a saúde pública diretamente. Então, há um desperdício, porque o pessoal pensa assim, não, o Brasil tem que produzir porque nós temos que mandar alimento para o mundo, para o planeta. Não. Mas daqui a pouco não vai produzir porque vai faltar chuva, vai faltar água e vai envenenar a água que existe. Então, é uma coisa que tem que saber, ter a consciência de fazer. Não é uma questão de volume de produção. É questão da maneira Qualidade. que você produz. Isso, a maneira que você produz e a qualidade do produto, e não a quantidade do produto que você Exatamente. oferece. Porque você envenena a natureza, envenena os rios e se envenena também. Vamos fazer um programa só sobre agrotóxicos e transgênicos, que também é outro veneno. Nós estamos sendo envenenados. É bonito isso? Não, não é. Enquanto a gente não entender, enquanto a gente não gritar, enquanto a gente não se colocar, isso vai continuar. Isso vai continuar e não vai dar certo. Não vai acabar bem. Aliás, o nosso quadro está assustador. Pode se assustar. É para se assustar mesmo. Eu não estou brincando com vocês, não. É muito sério. Seríssimo. Olha só, queria lhe agradecer muito, muito a sua presença maravilhosa, educacional, útil. Quero lhe parabenizar pelo seu comportamento, pelo seu casamento com o meio ambiente, com a natureza. Porque é um casamento, é um casamento. O meu aniversário, aliás, desse ano, que é o dia 1º, eu estarei passando lá em Bento Rodrigues, junto com os familiares, convidado deles, que eles acreditam muito no trabalho que a gente faz. Eu disse, não, eu vou passar meu aniversário com vocês lá.
Estou levando os filmes que eu vou passar para eles. Vão pegar ou uma igreja daquela de Mariana, aquelas grandes, ou então, vou ver se tem lá, eles têm um SESI, que teria um espaço bom, mas não sei se vai ter lugar, mas de qualquer forma. É exatamente para isso. Agora dá uma força àqueles que foram fragilizados. Agora precisa mais do que nunca. Eu disse para ele, eu recebo mensagem, todo dia, vocês estão me ligando, Galhoto, não precisa, senhor, muito obrigado que o senhor faz, mas precisamos... Digo, estou com vocês, até você pegar, pelo menos vocês primeiro, a chave da casa na mão, eu serei o cli-cli mediante essas empresas. Opa, fazer. Isso. Olha só, temos um videozinho, quero agradecer ao doutor Ivo Saldanha, tem um videozinho dele falando sobre a natureza. Eu acho que é o vídeo 3, vê se você consegue achar. Doutor Ivo Saldanha, obrigada, ele está ajudando a gente a fazer o programa. Vamos passar um videozinho dele falando sobre a natureza. A natureza, ela é um idioma. Por isso que nós colocamos aqui a escola terapêutica para fazer essa leitura. Que ela está falando. Ela vem através do som, através dos pássaros, das flores, dos frutos e das árvores e da parte viva. Então aqui a gente consegue fazer essa leitura que era muito difícil. Entender por que a natureza fez da terra uma festa. E essa festa é para homenagear a vida. E aqui tem o nome de Casimiro de Abreu por causa do grande poeta brasileiro Casimiro de Abreu, que morava aqui na cidade. E ele já falava que aqui o céu é sempre lindo. Ele dormia sorrindo e acordava cantando. Então todo esse trabalho, e foi muito importante, a gente conseguir ler o que a natureza diz, o que ela fala, e ela está toda pronta para homenagear a vida. E aqui o que nós fazemos é celebrar a vida. Vamos celebrar a vida. Obrigada, obrigada Ivo, obrigada Galhoto, obrigada a vocês. Até o próximo programa. Um beijo. Namastê.